produção de ATP quando a glicose é totalmente oxidada a CO2 e água. Vamos primeiramente fazer aquele, eu chamo de nosso querido mapa. Vamos fazer o nosso querido mapa? Então nós temos a glicose, será oxidada a 2 moléculas de piruvato. O piruvato, então, vai ser oxidado a acetil-CoA com descarboxilação, né? Então, aqui um carbono é perdido, produção de acetil-CoA. Claro que isso aqui são 2 piruvatos, então 2 acetil-CoA. O acetil-CoA vai então para o ciclo de Krebs. Então, ele vai entrar aqui, né, no ciclo de Krebs. E no ciclo de Krebs, os carreadores de elétrons que estão no seu estado oxidado vão ser reduzidos, não é isso? Então, no ciclo de Krebs nós teremos, eu vou colocar CK, no ciclo de Krebs nós teremos a produção de 3 NADHs, né? De 1 FADH2, FADH2 e que mais? Vamos lembrar? E um GTP, né? Que é correspondente a um ATP, né? Tá certo. Um GTP. Né? Aqui no ciclo de Krebs nós temos também 2 reações, né, de descarboxilação oxidativa. Então, ocorre não só a remoção de elétrons, mas também a produção de CO2. Certo? E, então, vamos ver. Tudo isso aqui tem que ser multiplicado por 2, porque são 2 acetil. Então, vamos multiplicar por 2, por 2, por 2. Então, esse 2 aqui, eu vou até colocar desse lado. Desculpa, vou colocar desse lado aqui, que aí vocês vão entender de onde que veio, né? Esse 2 aqui, ó. Né? Então, na verdade, são 6 NADH, 2 FADH2, 2 FADH2 e 2 GTP. Beleza? Tudo claro até agora? Né? Aqui, a reação da piruvato desidrogenase também produz NADH. Né? Então, vamos colocar este NADH aqui, como são 2, né? 1 NADH por reação, mas como são 2 aqui, vezes 2. Então, 2 NADH. Né? Então, essa parte aqui, nós já computamos, né? Os NADHs e FADH2. E agora vamos ver na via glicolítica. Como é na via glicolítica? Você tem uma parte da via glicolítica que corresponde às reações, né? Onde acontece investimento de ATP, eu preciso gastar ATP. E depois a recuperação. Então, na verdade, o somatório, né? O somatório representa quantos ATPs? 2. Então, aqui eu tenho a produção de 2 ATPs. E logo depois aqui na primeira reação, logo após a quebra, né, das moléculas, a formação de triose fosfato, eu tenho produção de NADH. Né? Quantos NADH? Vamos lembrar.
né? Toda essa parte aqui, eu estou vindo como uma molécula de 6 carbonos, que é quebrada em 2, né? Gliceraldeído 3-fosfato e de hidroxacetona fosfato. Só que quem segue na via é o gliceraldeído 3-fosfato, né? Então aqui eu tenho produção de 2-NADH. Tudo certo aqui até agora? Bom, então na aula passada eu dei esse dado importante, né? O NADH, quando ele vai ser oxidado na cadeia de transporte de elétrons, ele proporciona a síntese de 2,5 ATP. Então, eu posso multiplicar por 2,5, certo, gente? Né? Então, 2,5 ATP. E o FADH2, ele é produzido na reação da succinato desidrogenase. E ele proporciona a síntese de 1,5 ATP. Né? Então, uma molécula de NAD, 1,5 molécula de ATP. Mas eu posso falar em termos, por exemplo, de mol. 1 mol de NADH, 2,5, né, mol de ATP, não 1,5. Né? Então, aqui eu multiplico, tá certo? E aqui é ATP mesmo, né? Então, é correspondente a 2 ATPs, tá certo? Então, então eu multiplico aqui também. Então, aqui eu tenho 5 ATPs. Aqui também. Aqui, 6 vezes 2,5, eu vou ter 15. Uhum. 2 vezes 1,5, quanto é? 3. Tudo bem. Aí é isso, né? Então, vejam bem, no ciclo de Krebs, aqui, né? Eu tenho 15, 18, 20. Então, aqui eu tenho mais 5, 25. E aqui eu tenho mais 5, né? Então, deu quanto? Deu 32? Vamos ver se está. Então, 15 mais 3, 18. 18 mais 2, 20. 20 mais 5, 25 mais 5, 30. ok. Aqui, exato, 32 aqui, né? Aqui, eu esqueci desse aqui. Deixa eu só marcar aqui para a gente saber direitinho, né? Então, olha só. Quando eu tenho a fermentação lática, o piruvato sendo levado a lactato, eu tenho a produção de 2 ATPs, não é isso? Agora, se essa oxidação continuar até o final, até a cadeia de transporte de elétrons, eu já aumento esse número para 32, muito mais, não é, gente? Tá certo? Então, a fosforilação oxidativa, ela proporciona uma maior produção de ATP. Concordam? Né? Pois não. Produção. Produz 4, aí você diminui, exato. Então, isso aqui é líquido, né, gente? Então, eu coloquei aqui não quantos ATPs são produzidos no total. Eu coloquei quantos ATPs líquido. Sempre que a gente fala líquido, é o que
foi gasto e menos o que foi? Não, o que foi produzido menos o que foi gasto. Então, até vou chamar atenção para não confundir, né? Mas você disse corretamente, são produzidos 4. Só que eu tive que investir 2. Então, líquido, sobraram 2. Tá certo? Muito bem. Agora, vamos ver, essa produção de ATP aqui é toda pelo mecanismo de OXPHOS. Não é isso? Então, para que esses ATP sejam produzidos, exceto esse aqui, né? Exceto esse, que esse aqui é diretamente no ciclo de Krebs, esses dois aqui são, essa quantidade é produzida por OXPHOS, incluindo esse NAD. Esse NAD aqui está no citoplasma, não é, gente? Então, ele tem que ser encaminhado para a matriz mitocondrial, tá certo? Para que ele participe aqui da OXPHOS também. Entenderam isso, gente? Né? Então, tem que haver, como eu disse, que a membrana interna é impermeável, não foi isso que eu disse? Então, tem que haver um sistema de transporte para o NADH. Essa é uma das questões do estudo de caso. Como que o NADH, né, produzido no citoplasma, vai, então, ser encaminhado para a matriz, porque nós não temos um transportador de NADH. Então, os equivalentes redutores vão ter que ser transportados de outra maneira, né? Então, a questão a gente vai discutir quando estivermos falando do caso, estudo de caso, né? Então, aqui você não tem esses dois ATPs, eles não foram produzidos por OXPHOS. Eles foram produzidos pela fosforilação a nível do substrato, tá certo? Então, você tem um substrato que tem energia suficiente para proporcionar a síntese de ATP aqui, né? Não, esse aqui não é NADH? Tudo que é NADH é OXPHOS, tá? Então, esse aqui é OXPHOS também, mas lembra que isso aqui já está na mitocôndria, tá certo? E esse aqui é OXPHOS, tem que ir, tá certo? Agora, na ausência de oxigênio, esse NADH aqui, ele é produzido a partir de NAD+, não é isso, gente? O NAD+ é oxidado, o NADH é reduzido. Então, a reação, né, de produção de ácido lático vai regenerar o NAD+. A ideia que vocês têm que ter ou lembrar é o seguinte: são reações oxidativas, né? Oxidativas quer dizer o quê? Que há uma remoção, né, de elétrons de alguma espécie. Ora, se algumas estão perdendo elétrons, outras têm que receber esse elétron. Quem são as moléculas que vão receber esses elétrons? O NAD+, e o FAD. Então, eu tenho que ter esses carreadores de elétrons na forma oxidada. Entenderam? Tem que estar oxidado, senão, se tiver reduzido, não vai receber, certo, gente? Então, tem que haver, se nós pensarmos na OXPHOS, né? Vamos pensar aqui na OXPHOS, onde o NADH e o FADH2 são encaminhados para a cadeia de transporte de elétrons. E lá eles vão ser oxidados. Então, na cadeia, o que vai acontecer é que o NADH vai ser oxidado, né? NAD+. O FADH2 também, né? FADH2, FAD, né? Então, depois... tá certo. Ok. Então, o que acontece? Na cadeia de transporte de elétrons, tem um outro evento que a gente não pode esquecer, que é o oxigênio. O oxigênio vai receber os elétrons. Então, a função... Deixa eu colocar meio aqui, que eu coloquei uma molécula de água. A
função desse oxigênio é, na verdade, produzir a forma oxidada dos carreadores. O ciclo de Krebs aqui, para funcionar, ele precisa ter carreadores na forma oxidada. Eles têm que encaminhar esses elétrons para o oxigênio, porque se esses carreadores ficarem na forma reduzida, como eu vou funcionar o ciclo de Krebs? Não é isso? Se eu não tenho, os carreadores estão na forma predominantemente reduzida, já estão com elétrons. Entenderam isso, gente? Então, novamente, vamos pensar que o oxigênio aqui, né, formando a água, a função dele, principalmente, regenerar os carreadores de elétrons na sua forma oxidada. Eu preciso deles na forma oxidada para que as reações oxidativas continuem a acontecer. Tá certo? Né? Muito bem. Então, isso aqui, esses números, produção de ATP, não é algo que vocês precisam decorar ou saber de cor. Mas é importante que vocês tenham uma noção da diferença. Quando é só fermentação, na condição de ausência de oxigênio, eu tenho a produção de 2 ATPs por molécula de glicose sendo levado até piruvato ou lactato. Quando eu tenho oxigênio, eu já tenho a produção de aproximadamente 30. Tá certo? Então lembra desse número, nossa, é muito maior, né? Depois nós vamos ver a oxidação dos ácidos graxos, né? E o ácido graxo modelo, que a gente vai sempre se referir a ele, é este aqui, ó. O palmitato, ele tem 16 átomos de carbono e nenhuma insaturação, ou seja, nenhuma dupla ligação. Né? Vocês vão perceber que quando esse ácido graxo é oxidado, produz acetil-CoA, que vai para o ciclo de Krebs e produz, né, os carreadores que vão para a CTE, nós vamos ter mais de 100 ATPs. Né? Então olha como que é a proporção, né? Muito mais energia sendo produzida, né, na forma de ATP aqui, quando nós temos o ácido graxo, ácido palmítico, beleza? Então, uma coisa que também eu pensei é o seguinte: vamos dar uma olhadinha no NAD mais NADH? Vocês lembram como que ele é? Não assim em detalhes, mas o que tem nesse NAD mais NADH? Vocês lembram? Né? Então, eu vou gastar um tempo desenhando, né, no quadro a estrutura dessa molécula, para que a gente compreenda. Quando falarmos em NAD H, sempre põe NAD mais H mais, não é isso? Então, vamos ver como que é essa estrutura, vamos dar uma olhada nessa estrutura. Tudo bem? Então, esse exercício, o objetivo é que vocês tenham uma noção da quantidade de ATP produzida quando a glicose ela é consumida de modo anaeróbico, só fermentação lática, e quando ela é consumida até o fim, né, sendo totalmente oxidada CO2 e água, né, essa sensação de magnitude, tá bom? Então eu vou apagar, eu vou colocar a estrutura do NAD e NADH, para a gente compreender como que é, né, essa estrutura. Então, eu peço desculpas, eu não sou boa desenhista, né, mas vou tentar, vamos lá. Espero tê-la aqui onde que está. Então vou fazer, deixa eu só delimitar um espaço aqui, né? Aqui, um outro grupo aqui e aqui. Vamos ver se eu consigo
desenhar os 3 grupos aqui. Hidrogênio. Esse grupo que desenha. C. Dupla O. NH2. Né? Então, aqui tem um, não é carbono, nitrogênio. Uma carga positiva. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Então, olha só. A primeira porção que eu desenhei do NAD, né? Ela se chama nicotinamida. Né? Então, essa parte aqui. Namida, certo? Nicotinamida. Vejam que essa porção é que vai mudar da forma reduzida para a forma oxidada, tá certo? Então é importante, né, essa região da molécula. Aqui você tem um açúcar. Opa. H. H2. O fosfato aqui. B dupla O menos. Né? Vocês já desenharam o NADH alguma vez? Ou NAD? Não? Então, uma vez, né? Pelo menos. É bem aqui, né? Eita, ligação grande que eu fiz aqui. Açúcar. Outro açúcar aqui. H. OH. H. OH. Então, outra estrutura. N. Opa, é aqui, 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 isso, ouvi alguém falando, é adenina, né? N, ai, trombou aqui, vou colocar aqui pequenininho. Enquanto isso, vocês vão checando, será que está faltando algum átomo aí que a professora esqueceu? Então, olha só, essa parte, deixa eu usar um giz colorido, não sei se vai dar para vocês verem. Essa parte aqui, ó. Ui.
em amarelo, né? Essa parte aqui do NAD nada mais é do que o AMP, adenina monofosfato, né? Então eu tenho aqui o AMP na estrutura do NAD. Então você tem aqui a base nitrogenada, adenina, e aqui tem o que? O açúcar, ribose e o fosfato. Isso aqui é AMP, tá certo? Depois nós temos um fosfato, açúcar e chega na unidade de nicotinamida, tá certo? Então, vamos ver um foco nisso aqui, nessa região aqui. O que acontece para que ela mude, né? Esse que é o estado oxidado, tá certo? NAD+. Oh. Você pode me mostrar onde que eu desenhei? Aqui no anel? Isso, aqui ó, 2 tracinhos. Ah, é, muito bem. Vocês estão fazendo uma boa revisão da estrutura. Isso mesmo. Então, vamos ver essa região aqui só, né? Vou desenhar. E aqui tem, né, uma fórmula de projeção, né? Aqui, nossa senhora, meu anel está todo torto, gente. Então, veja só. Isto aqui, essa estrutura aqui, é o NAD+, tá certo? Então, você tem o NAD+. Olha a carga aqui nesse nitrogênio, tá certo? E aí, para que aconteça essa redução, né, você precisa de um hidreto, o hidrogênio com 2 elétrons, tá certo? Então, na reação, para transformar NAD+, sendo reduzido a NADH, eu preciso de hidreto. 2 elétrons, o hidrogênio com 2 elétrons, tá certo? Esta forma é a forma reduzida. E aqui é a forma oxidada. Entenderam, meninos, isso? Tá certo? Né? Na mesma coisa, eu não chamei atenção para a estrutura do FADH2, né? Mas você tem a unidade de flavina, né? No FADH2. Mas, então, olha só, adenina nucleotídeo fosfato, porque tem um fosfato, por isso que é AMP. É um ribonucleotídeo. Ribonucleotídeo, por quê? Porque esse açúcar aqui é a ribose, tá certo? Então, só lembrando, em termos dos nucleotídeos, qual que é a diferença de AMP, ADP e ATP? Aqui tem um fosfato, aqui tem 2 fosfatos, eu botei no lugar errado, e aqui tem 3, né? Então, geralmente a célula, ela tem quando a gente fala assim, carga de adenilato, essa carga de adenilato, ela diz respeito aos nucleotídeos de adenina, né?
Então, se eu tiver uma tendência a ter mais AMP, não está muito bom, né? Porque a célula precisa de quê? Mais ATP, né? Tá certo? Então, vejam que quando o NAD mais recebe os elétrons, esses elétrons têm que vir de algum lugar, não é isso, gente? Né? As enzimas que catalisam essas reações, você tem as enzimas chamadas desidrogenases, né? Tá certo? Então, só para vocês, tudo isso aqui, ó, só lembrando, tudo isso aqui conecta aqui, né, gente? Eu só destaquei um pedacinho. Então, tudo isso aqui destaca aqui. Aí eu vou falar uma coisa importante, por quê? Tem uma outra molécula que é o NADPH. NADPH, né? Esse NADPH, ele tem, quando ele está assim, ele está reduzido, mas ele pode estar assim, NADP+. Então, eu vou destacar a diferença entre NADH e NADPH. É o seguinte, aqui, nesta posição, tem um grupo fosfato. Então, se eu colocar um grupo fosfato aqui, passa a ser o quê? NADPH. Tá certo? Então, eu vou falar uma frase e eu gostaria que vocês anotassem, quem puder, para relembrar isso. O NADPH é o poder redutor. O NADPH é o poder redutor nas reações biosintéticas. Tá certo? O NADPH é o poder redutor nas reações biosintéticas. Quer dizer, quando eu vou sintetizar, por exemplo, lipídios, eu preciso de NADPH. Tá certo? O que quer dizer NADPH é um poder redutor? Ora, se eu estou sintetizando, eu preciso de elétrons. Por que eu preciso de elétrons? Para formar as ligações. Porque senão, se os elétrons não forem suficientes, eu vou começar a ter duplas ligações, né? Tá certo? Maior compartilhamento. Então, ele traz os elétrons para que haja a síntese. Tá certo? Produção de reações simples, sem ser duplas. Né? Tá bom? Então nós vamos falar muito do NADPH quando estivermos falando da síntese de gorduras. Né? Como que nós sintetizamos gorduras? Nós precisamos do NADPH para sintetizar gorduras. Observem que a oxidação-redução, ela ocorre aqui. Então é a mesma coisa, não é isso, gente? Tá certo? Então, a modificação que determina a mudança, vejam que interessante. Se aqui mudou para um grupo fosfato, já tem um reconhecimento por enzimas diferentes. Entenderam isso? Então, a simples mudança desse grupo por um fosfato, eu já tenho uma mudança de função, né? Por quê? Porque as enzimas que vão reconhecer o NADPH como um substrato são outras, tá certo? Apesar que tem algumas enzimas que são mais versáteis, mas no geral é assim, tá bom? Então eu introduzi também, se eu falar NADPH, o que vocês têm que lembrar? Parecido com o NAD, mas tem um grupo fosfato, né? Aqui na molécula do AMP, né? Então aqui nós temos a estrutura do NAD+, aqui a estrutura do NADH. Se tiver um fosfato aqui, é a estrutura do NADPH e aqui, não, NADP+, desculpe, e aqui NADPH. Entenderam isso? Então,
é importante que vocês, quando pensarem nessas moléculas, só lembrar, não precisa, claro, decorar nenhum, mas o que tem ali? O que tem no NAD? Tem o AMP, né? Tem a nicotina, o grupo nicotinamida, ok? É ali que vai acontecer, vai acontecer a reação de oxidação-redução. Tudo bem? Tudo certo? Ok? Então tá. Bom, então agora nós vamos fazer o exercício número 1 do capítulo 19. Vocês conseguiram imprimir alguns ou não? Né? Então não deu muito tempo. Enquanto eu desenho as reações do exercício número 1, vou pedir para vocês descansarem, e enquanto descansam vão desenhar a cadeia de transporte de elétrons. Façam um desenho próprio, bem bonito, tá? Então, enquanto eu estou fazendo no quadro, vocês, como é que fala? Desenha a cadeia, tá? Vou apagar aqui, posso apagar, gente? Tudo certo aqui? Beleza? Saúde.
Então, o objetivo desse exercício número 1 é preencher essa tabelinha aqui, indicando, né, o doador de elétrons, o aceptor de elétron, o par redox conjugado, o agente redutor e o agente oxidante, né? Ah, tá. Isso aqui é flavina mononucleotídeo ligado à enzima. Tá certo? Então, a enzima, aquela proteína tem um grupo ligado que vai sofrer oxidação-redução. Tá? Oi. Hã? Mononucleotídeo. Oi? Não. Não é o FAD. O FAD é flavina, adenina, dinucleotídeo. Né? Bom, então eu vou ler o enunciado da questão 1. O complexo da NADH desidrogenase da cadeia respiratória mitocondrial promove a seguinte série de reações de oxidação-redução, nas quais ferro 3+, e ferro 2+, representam os centros ferro-enxofre, Q é a ubiquinona, QH2-ubiquinol e E é a enzima, tá certo? Então, complexo NADH desidrogenase, ele é 1, 2, 3 ou 4? Né? Qual que é? É o complexo 1, né? Veja que a própria denominação complexo, por que tem essa denominação de complexo? Porque existem várias proteínas que vão estar funcionando ali. Né? Na verdade, 40 polipeptídeos já foram descritos no complexo 1. Olha só. Quanta proteína? 40. Além disso, você vai ter dentro do complexo os centros ferro e enxofre, que estão envolvidos em reações de oxidação-redução, e esse componente flavina, né? Tá certo? Então, a gente vai dar uma olhada na sequência de reações que acontecem desde o NADH até que os elétrons sejam transferidos para a ubiquinona. Vocês estão com o slide 1 aí, tem a estrutura da ubiquinona e ubiquinol, não tem, gente? Vocês se alguém quiser relembrar como que é essa estrutura, então você tem o anel, né, que eles chamam de quinol, e uma caudinha, né? Então, vamos fazer? Nesse momento, eu vou pedir para vocês prestarem atenção. Eu vou fazer o primeiro, vocês vão se esforçar para fazer os demais, o 2 e o 3, e acertar. Tá certo? Eu vou, baseado no que eu entendi, eu vou tentar fazer o 2 e o 3. Então, vamos ver. Primeira coisa aqui. Quem é o doador de elétrons? Né? Então, vejam que aqui você tem o NADH e a enzima ligada com FMN, com a flavina mononucleotídeo. O NADH está mudando essa forma, que é a forma reduzida ou oxidada. Então, eu já sei que isso aqui está reduzido. Se esse aqui é reduzido, eu já sei que esse aqui é o
oxidado. Então, quem doou elétrons foi o NADH ou é o EFMN? O NADH. Então, o NADH, ele é o doador. Sempre se tem um doador, tem que existir um aceptor. Quem é o aceptor? Este aqui, né? Então, aqui só está indicado que ele está ligado na enzima, mas a enzima não vai ser o grupo que vai sofrer, né, a redução, tá? Então, é FMN. Né? Quem é o par redox conjugado? Par redox conjugado quer dizer o seguinte: quem são as espécies oxidadas e reduzidas? Em relação ao NADH, eu tenho o NAD+, e o NADH. Esse é o par redox, tá certo? Então, par redox conjugado, eu tenho o NADH, NADH. Qual é o outro par redox? Isso, vamos colocar o EFMN, FMNH2, isso mesmo. FMN, FMNH2, né? Na verdade, eu poderia dividir aqui essa reação 1 em duas meia reações, né? Uma meia reação diz respeito ao que está acontecendo com o NAD. O NAD está perdendo elétrons. A outra meia reação diz respeito ao que está acontecendo com o FMN, está ganhando elétrons. Mas a gente sempre coloca o par redox, a forma oxidada, seguido da forma reduzida. Entenderam, gente? Tudo bem? Dúvidas? Não? Agora vamos lá. O agente redutor, né? Veja bem, o agente redutor é aquele que vai causar a redução de alguma coisa. Então vocês acham, redução é o quê? Ganho de elétrons. Então, neste caso, quem causou o ganho de elétrons de outra molécula? O NADH. O NADH, não é ele que tem os elétrons? Ele está reduzido? Então, o NADH é o agente redutor. E quem é o agente oxidante? O agente oxidante é aquele que vai pegar os elétrons. FMN. Entenderam isso, meninos? Né? Então, o agente redutor é o NADH. E o agente oxidante é FMN. Tá bom? Então, vamos dar uma pequena pausa e vocês vão assim, é aquela hora do esforço. Enquanto a professora dá uma pausa, vocês vão fazer um esforço para responder corretamente a 2 e a 3. Em termos do doador, do agente aceptor, preenchendo a tabela, né? Vou tomar uma aguinha enquanto isso. Vocês também quiserem pausar para tomar uma água ou comer algo, podem fazê-lo. Então, só lembrando, aqui o Qzinho é o biquinona e o QH2, o biquinol. Vocês têm a estrutura no slide 1, slide de conexão 1, se quiserem rever a estrutura.
Que água boa. Terminaram? Não. Oi? Paradoxo, ele vai ser sempre A espécie, a mesma espécie, sim, na forma oxidada, reduzida. Isso. Então a pergunta foi como esse paradoxo vai ser a mesma espécie, né? A resposta. O paradoxo é a mesma espécie na sua forma oxidada e na sua forma reduzida. É chamado paradoxo, tá? São chamadas, desculpe. São chamadas. Saúde. Vamos fazer? Só mais alguns minutos, então? Tá bom. Então eu costumo brincar, falo assim, é hora de espremer a laranja Bahia, produzindo um suco bem docinho. Isso quer dizer, é só uma metáfora. Usar realmente aquele pensamento direcionado para tentar resolver, tá? Qual? Não, os exercícios não são computados na nota. Bom? Eu vou passar já a chamada, só para vocês irem assinando tranquilamente, né? Não deixar para o final.
Vamos fazer? Então tá, vamos iniciar aqui. Então vamos olhar essa reação, né? Você tem FMNH2, FMN, né? Então o que aconteceu? Oxidou, exatamente. Aqui você tem hidrogênios, elétrons e aqui perdidos, né? Então, se ele oxidou, ele perdeu elétrons. Ora, se perdeu elétrons, alguém tem que ter ganho esses elétrons. Quem ganhou? O ferro. Então, esse aqui está reduzido, esse aqui está oxidado. Consequentemente, esse aqui está oxidado, esse aqui está reduzido. Então, vamos colocar. Quem é o doador de elétrons? O EFMN, né? Na verdade, é essa estrutura aqui, tá certo, gente? Isso aqui só está indicando que está ligado. FMNH2. Quem é o aceptor? O ferro 3+. Então, quer dizer que ferro 3+ está oxidado, né? Quem são os pares redox? FMN e FMNH2, né? Ferro 3+ e ferro 2+. Lembre que para o par redox sempre coloquem oxidado primeiro. Então vamos lá. FMN. Eu só vou colocar, não vou colocar o E não, tá? Mas vocês sabem, só porque está apertado aqui. FMNH2. Ferro 3+, ferro 2+. Né? Quem é o agente redutor? Este aqui, não é isso? Né? Então é o FMNH2. Quem é o agente oxidante? Ferro 3+. Acertaram? Joia! Né? Então vamos ver este aqui, né? O ferro 2+ está mudando para ferro 3+. Né? Então, veja que o número de oxidação aqui está aumentando. Então, esse número de oxidação está aumentando, significa que há ganho ou perda de elétrons? Perda. Né? Então, o ferro aqui está no estado reduzido e aqui está no estado oxidado. Ora, se o ferro está perdendo elétrons, para onde estão indo os elétrons? Para a ubiquinona. A ubiquinona aqui está oxidada. Isso, oxidada. E aqui ela está reduzida. Aí muda de nome, né? Ubiquinona, ubiquinol. Então aqui reduzido. Então vamos preencher a tabela. Quem é o doador de elétrons? O ferro 2+. Quem é o aceptor? A ubiquinona. Isso. Par redox? Ferro 2+. Mas aí coloca sempre assim, né? E ubiquinona, ubiquinol. Certo? Quem é o agente redutor? Ferro 2+. Quem é o agente oxidante? A ubiquinona. Acertaram? É uma outra maneira de falar, né? Exatamente. Ele é o doador de elétrons, ao mesmo tempo eu posso chamá-lo de agente redutor. Não, se eu falar doador de elétrons, só que, em geral, igual eu não falei que o NADPH, olha só, eu falei que o NADPH é poder redutor. Se eu falar que ele é agente redutor, o que vocês têm que entender? Que ele doa os elétrons ou que ele retira elétrons? Doa, entendeu? Tá certo? Então, agente redutor. Na última, está reduzido.
Qual? Ah, tá. Aqui. Reduzido, isso. Se ele perdeu elétrons, né, então o número de oxidação aumentou. Se ele tivesse ganhado elétrons, né, o número de oxidação tinha que diminuir. É isso? Entenderam, meninos? Tudo bem? É muito assim interessante esse aspecto, porque vocês podem olhar quando estiverem estudando. Quem reduziu? Quem oxidou? Quem é o agente oxidante? Quem é o agente redutor? Tá certo? Ok? Né? Então esse exercício é para relembrar esses conceitos, né? De que sempre existe, né? Se existe um par redox, existe que está perdendo elétrons, né? Cuja a reação está acontecendo no sentido de perder elétrons, o outro par redox vai o quê? Receber esses elétrons, né? Tudo bem? Ok? Oi? Na questão número 2? Será que... Peraí. Na questão 2, o agente oxidante. A sua pergunta qual que é? Por quê? Ah, tá. Porque o ferro 2, ele já está na sua forma, o ferro já está na forma reduzida. Já recebeu os elétrons. Entendeu? Então, se ele já recebeu os elétrons, como que ele vai pegar mais elétrons? Ok? Tá? Então, aqui, ó, ferro 3 é a forma oxidada. Se está oxidado, ele pode receber e se transformar na forma reduzida. Então, aqui ele já está com o elétron, está na forma reduzida. Ferro 2 é a forma reduzida. Então, sempre que você pensar no ferro 2, você já recebeu né? Já recebeu o elétron, desculpa, já recebeu o elétron, né? Tudo bem, gente? Ok? Muito bem. Tá. Então, posso apagar isso aqui? Né? Dá uma pensada nisso aqui. E eu sugiro que vocês também façam um teste com as reações que vocês veem, por exemplo. Né? De uma reação, né, de oxidação-redução, defina quem está recebendo, quem está doando. Né? Então, uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, detalhar, é o seguinte. Esse desenho que a gente faz da cadeia de transporte de elétrons, ele tem fins didáticos, para a gente entender, né, como que ocorre o trânsito de elétrons, né, o bombeamento de prótons. Mas na mitocôndria existem supercomplexos, ok? Então, na mitocôndria, esses complexo 1, 3, o 2, né? Então eles não está assim, tipo assim, esse posicionamento ou uma única estequiometria, entenderam? Eles aparecem como supercomplexos. Eu posso ter uma vez o complexo 1, duas vezes o complexo 3, entenderam? Então, existe um arranjo superior a esse que a gente vê. É isso que eu queria falar para vocês, né? Então, por quê? Porque os cientistas começaram a correr os complexos da cadeia e eles começaram a achar, né, o 1 com o 2 ou o 1 com diferentes estequiometrias. Tá certo? Beleza.
13. Tá. Agora eu vou apresentar um exercício. Eu gosto muito desse exercício, porque ele mostra, né, a questão da versatilidade do metabolismo, né? Como que as células elas fazem para produzir energia sob diferentes condições. E para fazer isso, eu acho adequado desenhar de novo, né? Vou desenhar várias vezes. Então, por quê? Porque para responder esse exercício nós temos que pensar nessa via, né, que eu desenhei. Então vamos lá. Vocês vão cansar de me ver desenhando isso, né? E o piruvato. Vou colocar aqui. O2, água, meio de O2. E aqui, né, você tem ATP. Beleza. Então eu vou ler o enunciado. Olha só. O exercício número 13, tá? Quem tiver com o impresso aí, olha. Número 13 do capítulo 19. Quando o oxigênio é adicionado a uma suspensão anaeróbia de células consumindo glicose em alta velocidade, essa velocidade diminui marcadamente à medida que o O2 é consumido e o acúmulo de lactato cessa. Então vamos anotar aqui os dados do enunciado. O O2 é adicionado à suspensão de células. Então, eu tenho células, né? E essas células, elas estão consumindo glicose. Então, elas estão usando glicose como fonte de energia, né? E elas estão inicialmente num estado crescendo na ausência de oxigênio. Então, o cenário que eu tenho é células crescendo na ausência de oxigênio e usando glicose como fonte de energia. Mas o que acontece se eu mudar da situação de ausência de oxigênio para presença de oxigênio, né? Então vamos ver, ele fala: quando o O2 é adicionado a uma suspensão anaeróbia de células consumindo glicose em alta velocidade, então aqui eu ainda vou botar esse detalhe, alta velocidade, está consumindo bastante, né? Aí o que acontece, né? Quando eu mudo a condição ausência para presença, né? Essa velocidade diminui marcadamente, né? Então há uma queda. Então eu vou colocar menor velocidade, né? Então a velocidade de utilização da glicose cai, né? E a produção de lactato cessa. Então aqui eu tenho
a produção, o uso de glicose, aqui estava a alta velocidade, que passou para a menor velocidade, e lactato cessa, tá bom? Esse efeito, primeiramente observado por Louis Pasteur na década de 1860, é característico da maioria das células capazes tanto de catabolismo anaeróbio catabolismo aeróbio quanto anaeróbico da glicose, né? Então a pergunta é: por que o acúmulo de lactato cessa depois que o O2 é adicionado? Né? Veja, se a célula estava sobrevivendo na ausência de oxigênio, usando glicose, o metabolismo da célula favorecida estava por aqui? Não pode estar por aqui, porque olha quem está aqui, ó, o oxigênio. Então, o metabolismo estava direcionado para a produção de lactato. Só que agora vocês sabem que aqui, se este caminho produz muito menos ATP do que este, não é isso? Ora, agora eu introduzi o oxigênio. Então, a célula pode favorecer esta via? Pode, né? Então, ela precisa continuar consumindo glicose em alta velocidade? Não. Tá certo? Ela não precisa, porque agora ela tem uma maneira de direcionar o metabolismo para um local, né, para um procedimento que produz muito mais ATP, oxfos. Entenderam isso, gente? Né? Então, por que a presença de oxigênio diminui a taxa de consumo de glicose? Eu acabei de explicar, né? Favorecimento da via, né? E aí tem uma pergunta: de que forma o início do consumo de O2 reduz a taxa de consumo de glicose, né? Então, essa pergunta, ela já não é tão óbvia, né? Porque ela está falando de controle. Controle. Então, o que nós podemos interpretar? O controle da via glicolítica. Tem uma enzima da via glicolítica que ela é muito famosa, né? É a PFK1. A PFK1. Por que ela é assim? A gente fala tanto da PFK1. Porque esta enzima está envolvida no controle do fluxo. Tá certo? Né? E um dos reguladores, dos moduladores da atividade de PFK1, quem é? Você falou, ATP. Então, se eu tenho uma maior produção de ATP, eu posso então ter uma alça de feedback na PFK1 falando, olha, diminui aí que eu já tá bem aqui. Entenderam? Né? Então, quando eu mudo dessa condição sem oxigênio para oxigênio, né? Esse aumento, né, da produção da concentração de ATP pode proporcionar então uma regulação para baixo da atividade PFK1. Entenderam isso? Olha que legal esse mecanismo, né? Então a célula é capaz de ajustar, né, o seu metabolismo dependendo do que ela tem disponível para viver, né? Tá certo? Se é glicose, se tem glicose, se tem um ácido graxo, se tem oxigênio ou não, né? Vamos lembrar de uma coisa importante que eu disse: a função desse oxigênio. A função desse oxigênio é principalmente regenerar as espécies oxidadas, tá certo? De NADH e de FADH2, né? Então, esse exercício número 13, ele fala sobre o efeito Pasteur, que é uma característica. Então, se a célula apresenta esse tipo de mecanismo, a gente consegue entender que ela consegue sobreviver tanto na ausência quanto na
presença de oxigênio, né? Tá certo? Muito bem. Então, eu vou passar por um último exercício. Ele é um exercício mais simples, mas eu considero bem legal, tá certo? Então, esse exercício é o exercício, a pergunta número, deixa eu ver aqui, é a pergunta número 2, né? E essa pergunta número 2, ela fala sobre a ubiquinona, né? Todas as partes da ubiquinona têm uma função. E é bom porque vocês têm a ubiquinona aí no seu slide de conexão 1, né? Então, por favor, peguem aí o slide de conexão 1 para vocês. Eu também vou pegar o meu aqui, deixa eu ver onde é que ele está. Aqui. Estou com colorido dessa vez. Na transferência de elétrons, apenas a porção quinona da ubiquinona sofre oxidação redução. Vocês estão vendo aqui, né, transparência, no slide 1. Então, a quinona, você tem esse anel, estão vendo aí? Né? Todo mundo ligado aí no que eu estou falando? E é ele que está recebendo os elétrons, não é? Está sendo reduzido nesse ponto aqui. 2 elétrons entrando aqui para formar o biquinol. Muito bem. A cadeia lateral isoprenóide permanece inalterada. Qual é a função dessa cadeia? Muito bem, gostei da resposta, né? Se não fosse correto também, eu ia gostar para a gente rever, tá certo? Então, você tem uma estrutura cheia de carbonos aí, né? Então, é fácil, olha, tem uma cauda aqui de característica hidrofóbica. Isso é necessário para que a ubiquinona fique na membrana. Por que eu acho esse problema interessante? Essa unidade aí, vou até desenhar para vocês, vocês têm na transparência de vocês aí no slide, né? Então ela é assim, CH2, CH, CH3, CH2, 10 vezes. Então, isso aqui está repetido 10 vezes, né? E o hidrogênio. Unidade isoprenoide. Então, eu acho legal porque tem uma conexão aí. Essa unidade isoprenoide, ela aparece também na síntese de colesterol. Então, nós conseguimos sintetizar colesterol, certo? E essa porção, né, ela vai aparecer no processo de síntese de colesterol. Né? Quando a gente for ver a via de síntese de colesterol, vai aparecer unidade isoprenóide. Onde apareceu essa unidade isoprenóide? Aqui, na estrutura da ubiquinona. Ora, a gente sabe da questão do colesterol alto, não é isso, gente? Né? Os níveis altos de colesterol estão relacionados, né, ao desenvolvimento de doenças cardíacas. A gente vai ver isso mais à frente. Então, eu achei interessante porque tem um problema logo em outra parte do livro que pergunta o seguinte: qual seria o racional de um paciente ingerir ubiquinona como, né, a mais, quando ele está tomando um medicamento que inibe a síntese de colesterol. Então, veja, o paciente está tomando um medicamento que inibe uma enzima da síntese de colesterol. Né? Se ele está inibindo a síntese de colesterol, essa enzima estiver logo no começo, o que vai ficar prejudicado? A síntese da unidade isoprenóide.
Então, poderia ter dificuldade de também síntese de ubiquinona, entenderam? Mas a gente tem que ter bons níveis de ubiquinona, né? Para a cadeia ficar legalzinho. Entenderam isso? Né? Então, qual seria o racional? Talvez suplementar com ubiquinona, porque a síntese de unidades oprenóides estaria também inibida, né? Já que está na via de síntese de colesterol. Entenderam isso, gente? Né? Então, uma ligação, né, com a síntese de colesterol, tá certo? Ubiquinona e síntese de colesterol. É isso, né? Vamos terminar por aqui? Então, olha, terça-feira, tentem, por favor, trazer os slides de conexão 3 a 7. Eu vou usá-los em sala de aula, tá?